Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Hoje o nosso tema é sobre osteoporose, tá? Uma doença que acomete mais as pessoas idosas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e receber sempre novidades sobre vídeos e artigos os mais atualizados possíveis. Não se esquecendo também de clicar no sininho, tá bom? Neste vídeo vamos falar da osteoporose, uma epidemia silenciosa que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atinge mais de 10 milhões de brasileiros. Bom, então vamos lá, né? O que é osteoporose? A osteoporose é uma condição mais comum em mulheres acima dos 45 anos que deixa os ossos frágeis e porosos, como o nome diz. Ela é uma doença caracterizada pela perda de massa óssea, também chamada osteopenia, devido à diminuição da capacidade de absorção de minerais do osso. Ela também é conhecida como uma doença silenciosa. Por quê? Por não apresentar sintomas aparentes nos estádios iniciais. Porém, com o passar do tempo, os sinais visíveis se manifestam com a diminuição da estatura do corpo e o aparecimento da cifose dorsal característica, isto é, a pessoa que fica corcunda, como se diz na gíria, né? Dependendo do nível da gravidade e da fraqueza do osso, o paciente pode a qualquer momento ter uma fratura. E à medida que vai progredindo com o avançar da idade, com o envelhecimento, a doença aumenta o risco ainda mais de fraturas, especialmente do quadril, da costela e o colo do fêmur. Agora veja como isso é importante para você entender um pouco melhor mais sobre a osteoporose. A estrutura do nosso esqueleto vive em constante renovação, isso é fisiológico. Nós ganhamos massa óssea até os 20 anos de idade e perdemos massa óssea com maior velocidade depois dos 40 anos. Tá bom? Agora nós vamos falar como se faz o diagnóstico da osteoporose. A osteoporose não dá sinais claros de que está se instalando, portanto, o médico deve iniciar uma investigação levando em conta dados como a idade, o peso, a altura, histórico familiar, uso de cortisona, hábitos como fumar e beber. Mas a confirmação da doença costuma vir do resultado da densitometria óssea, teste em geral solicitado a partir dos 45 anos para as mulheres e aos 65 anos para os homens. E você que está nessa idade aí, hein? Já fez esse teste alguma vez? A maioria dos diagnósticos, a condição é estritamente relacionada com o envelhecimento e a idade. Isso é muito interessante e muito importante. Além disso, ela está relacionada também com os hábitos de vida que carregamos desde a nossa juventude. A osteoporose pode ser definida como uma doença pediátrica com repercussão geriátrica, podendo manifestar-se em ambos os sexos, porém, as mulheres são mais acometidas, as mulheres. De acordo com as pesquisas, 3 em cada 4 pacientes são mulheres. E você pode me perguntar, ou está me perguntando, e por que a mulher é mais atingida, doutor? Porque há basicamente 2 fatores que explicam e propiciam o aparecimento da doença no sexo feminino. Primeiro, o fator biológico. O primeiro deles é a diferença biológica do osso entre o homem e a mulher. Por quê? Porque o osso masculino é mais denso por natureza do que o da mulher. E segundo, o fator hormonal, que as mulheres têm mais oscilações hormonais, o que aumenta a fragilidade óssea mais do que nos homens. A incidência da osteoporose é ainda maior nas mulheres de 45 a 50 anos de idade, que entram no climatério, que é aquela fase da interrupção do ciclo menstrual em que os ovários param de produzir os hormônios.
Neste caso, a gente pode considerar a doença aqui e classificá-la como osteoporose pós-menopáusica, tá bom? Nos homens é mais interessante porque o esqueleto se mantém quase intacto até os 40 anos, até porque a testosterona barra o desgaste ósseo. Entre eles, as fraturas osteoporósticas costumam ocorrer após os 70 anos, embora venha aumentando nos últimos anos o risco de quebrarem um osso já a partir dos 50 anos. Mas 70 anos é bem maior. Um dos hormônios que o corpo para de produzir é a progesterona na mulher, que além de ser importante para a gravidez, tem papel de formar os ossos, mais do que o estrogênio. No sexo masculino, quem faz essa função é a testosterona. Por isso, segundo pesquisas, uma mulher em cada 3 acima de 45 anos desenvolve osteoporose. Porém, além dessas duas condições, existe um outro agente que contribui no aparecimento desta doença, que é a pílula anticoncepcional. E você sabe por que isso? Porque a pílula anticoncepcional bloqueia o processo de ovulação feminina, certo? A mulher não tem ovulação. Assim, por mais que haja ejaculação do homem e o espermatozoide chegue às trompas, não há óvulo para a fecundação. Para que isto aconteça, o anticoncepcional inibe a produção de progesterona e estrogênio. E as mulheres podem ter relações sexuais com o mínimo de risco de engravidar fora de planejamento. Porém, para este efeito, a mulher paga um preço muito alto, impedindo a produção dos hormônios responsáveis pelo fortalecimento ósseo. A pessoa desenvolve a osteopenia, é por causa disso. Ainda mais, tomar anticoncepcional por 10, 15 ou mesmo 20 anos, a mulher se torna menopausada bioquimicamente, independente de sua idade, devido à interrupção artificial da produção, principalmente de progesterona. As evidências científicas também mostram que o consumo da pílula está associado, olha, veja bem, minha gente, a um risco muito maior de problemas como trombose e acidente vascular cerebral. É importante ressaltar aqui que isso não quer dizer que todas as mulheres, invariavelmente, desenvolverão trombose ou derrame por causa do medicamento, do anticoncepcional. Mas também é errado afirmar que estarão isentas de riscos, tá bom? E há ainda também a osteoporose secundária, quando a perda da massa óssea tem a ver com outras doenças, tais como os problemas renais ou endócrinos, ou como o uso de certos medicamentos. Outra coisa é o tabagismo, que ele ameaça muito porque o cigarro destrói as células que formam o osso. Tá bom? Então você que fuma, tá? É bom parar. Agora vamos comentar o seguinte: quais são os principais fatores de risco da osteoporose? Vamos falar dos principais fatores de risco: predisposição genética, envelhecimento, dieta pobre em alguns nutrientes, principalmente magnésio, hormônio D ou vitamina D e vitamina K2, sedentarismo, abuso do álcool, o tabagismo que já falamos, a menopausa que já falamos, uso e abuso de remédios à base de corticoides, diabetes e outros também, tá bom? A osteoporose é uma doença difícil de diagnóstico no estágio inicial. Os pacientes só descobrem quando há sintomas aparentes como fraturas. Primeiro vem sempre uma fratura, sendo que os números são assustadores. Segundo as estimativas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, o número de fraturas de quadril osteoporóticas pode atingir 140 mil brasileiros por ano até 2020. E a International Osteoporose Foundation também mostrou nos seus relatórios atuais que a cada 3 segundos ocorre uma fratura no mundo. É muita coisa. E o que é mais interessante é que este enfraquecimento dos ossos
também implica no funcionamento saudável do coração. E ainda tem mais, hein? Não pense que a principal causa da osteoporose é a falta de cálcio. Na verdade, você nem precisa de cálcio para tratar a osteoporose. Você sabia? Não precisa. Muito diferente do que pensamos, a patologia tem uma relação estreita com a pílula anticoncepcional, a deficiência de gordura, o mito da suplementação de cálcio, que é um mito, e o consumo de leite. Tá bom? Esses são os principais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e receba a minha gratidão, tá bom? E compartilhe com outras pessoas também, com seus amigos nas redes sociais, pois é assim que nós conseguiremos fazer chegar mais longe essas informações que serão muito úteis para a maioria das pessoas que tanto necessitam das mesmas, que são úteis e de qualidade. E veja bem, guardem bem isso aí. Não vai ficar só aqui esse vídeo de osteoporose, porque tem muita coisa que nós vamos falar e comentar ainda nos próximos vídeos, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e o meu carinho.